estimados irmãos e irmãs, na alegria de estarmos vivendo esta sexta semana do tempo pascal, o evangelho de hoje, terça-feira, 27 de maio, proclamado na liturgia, é o evangelho de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Trata-se de um trecho no qual Jesus, com um tom de despedida, fala aos discípulos sobre o seu retorno para o Pai e, ao mesmo tempo, explica-lhes que eles não estarão só, pois virá o defensor, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que os acompanhará em sua permanência no mundo. E, ao mesmo tempo, o Espírito demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O Espírito Santo, portanto, acompanha os discípulos em meio às contradições e perseguições deste mundo, a fim de que estes não sucumbam à tristeza, uma vez que o Mestre não estará mais presente fisicamente. Guiados pelo Espírito Santo, os discípulos têm a garantia de que aquele que partiu, porque morreu sobre a cruz, no fundo é glorificado junto do Pai, e é para lá que eles também caminham. Deste modo, a liturgia da palavra, particularmente nesta sexta semana da Páscoa, vai pouco a pouco nos preparando para a celebração da solenidade da Ascensão e, ao mesmo tempo, nos educando e nos conduzindo numa profunda reflexão sobre a importância fundamental da permanência do Espírito Santo na vida dos discípulos e cuja vinda, a vinda do Espírito Santo, nós iremos celebrar no dia de Pentecostes. Neste horizonte litúrgico que nos prepara para a solenidade da Ascensão e, ao mesmo tempo, para a solenidade de Pentecostes, o evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes. Num primeiro momento, Jesus esclarece aos discípulos sobre a necessidade da sua partida. As expressões são claras e incisivas. Diz Jesus: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá para vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Aqui a vinda do defensor está condicionada pela partida de Jesus. Ao mesmo tempo, a partida de Jesus, sua ausência física, pode causar tristeza, e é causa de tristeza no coração dos discípulos. O texto, portanto, é um convite para refletirmos sobre a ausência física do Mestre. A comunidade deve aprender a viver em meio a este mundo através da fé em Cristo, que retornou para aquele que o havia enviado. Dentro desta perspectiva de separação, ou melhor, da partida do Mestre, os discípulos não devem se sentir abandonados ou mesmo ameaçados pelo mundo que muitas vezes apresenta-se hostil à fé em Cristo. Por isso, a segunda parte do Evangelho de hoje é centrada em torno do papel do Espírito Santo como resposta à hostilidade do mundo. O texto evoca, assim, um claro processo no qual será posto às claras a falta do mundo em matéria de pecado, justiça e de julgamento, para que o príncipe deste mundo seja condenado. Atenção! É interessante notar que o mundo em si não é objeto de condenação, mas o príncipe deste mundo sim. Ora, esta leitura condiz com o que o próprio Jesus havia dito sobre o seu envio, o envio do Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Em João 3,17. O Espírito guia os discípulos para que sejam esclarecidos e não se percam diante da situação na qual o mundo se encontra, ou seja, marcado pelo pecado fundamental de não aderir a Jesus, além de não compreender a justiça, ou seja, o reconhecimento de Jesus como enviado do Pai para quem ele retorna. É deste modo que o príncipe deste mundo é condenado, pois a partida de Jesus, sua morte sobre a cruz, não será sinônimo de fracasso, mas de sua glorificação. Ora, é o Espírito Santo quem concede aos discípulos o discernimento e a clareza necessários para viverem no mundo ainda marcado pelo pecado da incredulidade, pela injustiça de não reconhecerem o rosto do Pai em Jesus Cristo.
A meditação destas palavras de Jesus, irmãos e irmãs, em tom de despedida, nos alegra, pois com o retorno de Jesus ao Pai, abre-se para todos nós o caminho da casa do Pai. Ao mesmo tempo, nesta caminhada para a casa do Pai, o Espírito Santo nos esclarece diante do mundo, ainda marcado por pecados e injustiças, e nos dá a firme esperança de que o príncipe deste mundo já foi condenado, porque aquele que morreu sobre o madeiro da cruz ressuscitou e é glorificado junto do Pai. Uma boa meditação.